no livro de Tiago. Se você tem a tua Bíblia, abra no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 10 ao 11, e nós vamos aprender algo interessante aí. Diz: lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor, do nome do Senhor, e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento, versículo 11, e nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó, e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. Diga para ela o seguinte: Deus sabe do teu problema, e Ele está disposto, está disponível, e Ele é capaz de resolvê-lo. E olha aqui para mim, e não pense que a vida do ser humano ela é isenta de problemas. Pelo contrário, desde o momento que uma criança nasce ali, ela já começa a viver fases de problemas. Quando chega na fase de aprender a caminhar, aprender a falar, quando ela começa a ir para a escola, e em todo o decorrer da vida do ser humano, ele vai ter problemas. Algumas pessoas têm problema por não ter recursos financeiros, outras pessoas têm problemas por ter muito recurso financeiro, outras pessoas têm problemas por estar numa casa enorme, outras têm problemas por não ter casa, e outros têm problema por ter família, outros por não ter. E sabe, basicamente, quando você olha para o lado e você começa a pensar, tudo na nossa vida, ela está favorável a que possamos viver momentos de problema. E o livro de Jó em especial, quando o Tiago fala e recorda desse homem, o livro de Jó em especial, ele tem um início dramático. A história de Jó é basicamente um filme de suspense com terror e com sofrimento e melancolia, que você bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, como esse homem sofreu. Como esse homem, ele sai da vida legal, de estar tudo bem, para entrar numa ladeira que parecia não ter fim. E quanto mais você estuda a vida de Jó, você percebe que esse homem foi provado como um teste de fogo, e a Bíblia diz que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das coisas mais caóticas que um ser humano pode viver, a Bíblia descreve que ele foi chamuscado pelo fogo, mas a Bíblia diz que ele saiu vitorioso de todos os problemas que ele passou. Eu creio que, historicamente falando, dentro da Bíblia, Jó foi o homem que mais viveu problemas. Nenhum outro homem na Bíblia teve uma vida tão problemática como a de Jó. Mas quando você pega no início de Jó, no capítulo 1, você vê que Jó era um homem temente a Deus, você vê que ele era fiel a Deus, você descobre que ele tinha uma família e que estava tudo certo, e você olha que não foi culpa de Jó. Na verdade, nada do que aconteceu para ele foi literalmente culpa dele. Não foi nem culpa dos seus antepassados, não havia uma maldição hereditária por trás dele. Mas é como se Deus falasse: olha, Jó, vamos provar, não somente para todas as pessoas da terra, vamos provar para os anjos, para o próprio Satanás, como você é fiel a mim, e como você pode ensinar algo para as outras pessoas. E a Bíblia diz que Jó, ele passou por uma dezena de centenas de provações, e mesmo ele vivendo de problemas, Deus estava guardando ele, Deus não tinha abandonado ele em nenhum momento da sua vida. Agora, quando você olha Jó capítulo 1, versículo 3, você encontra o primeiro problema que Jó enfrentou, diz a Bíblia, e ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas, tinha também um grande número de escravos, enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. O primeiro problema que Jó enfrentou foi na sua vida financeira, quando
Deus libera o diabo para agir nas finanças de Jó, basicamente o homem mais rico do Oriente, em um único dia. É como se ele tivesse uma conta bancária com $1 bilhão, $1 bilhão, em um único momento alguém apertou no botão e todo o recurso, todo o dinheiro que ele tinha no banco simplesmente saísse. Ninguém sabia para onde foi, ninguém sabia o que aconteceu, alguém apertou no botão e tudo simplesmente foi deletado. A Bíblia descreve que Jó, de uma hora para outra, ele foi roubado, animais foram mortos, animais foram roubados, servos foram mortos, servos sumiram, basicamente as casas que ele tinha pegou fogo. É como se um negócio muito estranho tivesse acontecido. Ora ele estava caminhando muito bem, ora estava dando tudo certo, ora ele era alguém que vinha na igreja, cantava, adorava, e estava tudo bem, e as pessoas achavam que estava tudo certo com ele, e no outro dia ele dormiu e acordou, e simplesmente toda a vida financeira desse homem foi completamente destruída. Jó, ele entra numa crise financeira, e ele entra numa das maiores provações que o ser humano pode entrar, que é a falta de recurso financeiro, ou seja, você ter algo, e de repente simplesmente você não ter mais. Quando você olha para o lado e você descobre que jumentos foram roubados, ovelhas e servos foram consumidos pelo fogo, seus camelos foram levados pelos caldeus, seus filhos morreram quando a casa pegou fogo, e aí você olha, e quem sabe você está sentado aqui nessa noite, e você fala: pastor, a minha história é mais ou menos parecida, é eu que estou com um problema financeiro, é eu que estou vivendo uma crise financeira, é eu que os recursos financeiros estão escassos, é a minha empresa não está indo para frente, pelo contrário, eu só estou indo para trás. Pastor, parece que tudo aquilo que estava de bem acontecendo na minha vida, de uma hora para outra se fechou, a porta se fechou, e eu não consigo ver mais a saída de nada. E aí, você olha para a vida de Jó, e você descobre que a falta de recurso foi o grande primeiro problema que ele enfrentou. Quem sabe aquilo que você tinha de recurso foi tirado de você. Quem sabe em um negócio errado, quem sabe em um investimento que não deu certo, quem sabe numa decisão, numa atitude, e simplesmente aquilo que você tinha guardado, ele simplesmente desapareceu. Quando você perde tudo na tua vida financeira, quando as contas vão para o negativo, quando as contas entram no vermelho, a primeira coisa que você faz, quem sabe, é se desesperar, porque há boletos a pagar, há uma vida para viver, há pessoas que você deve manter, e a Bíblia descreve que Jó perdeu basicamente tudo que ele tinha de maneira financeira. Mas deixa eu falar algo para você, há um Deus que é poderoso para mudar a tua história financeira. Se você crê nessa noite, Deus pode resolver o teu problema. Olhe para a pessoa que está do teu lado com um olhar sincero, diga: você está com um problema financeiro? Diga: esse culto é para você? Diga: essa reunião é para você? Agora olha para outra pessoa e diz: eu sei que você não está com problema financeiro. Diga: mas em algum momento você pode estar. Você já vai aprender a receita hoje. Amém ou não? A Bíblia diz que o segundo problema que Jó enfrentou, o primeiro era o problema financeiro, o segundo problema que ele enfrentou foi o problema familiar. Jó era pai de 7 filhos e de 3 meninas, ou seja, o total de 10 filhos, todos eles morreram no mesmo dia. Quando você olha, e somente alguém que sabe a dor de perder um filho, seja ele que já foi gerado ou ainda dentro do seu ventre, somente alguém que sabe a dor de perder um filho, sabe aquilo que Jó passou 1%, porque esse homem perdeu 10 filhos adultos, 10 filhos que já eram pessoas casados, que já tinham suas casas, já tinham seus trabalhos, estavam ali já ajudando ele no manejo da sua vida. Não somente ele perde toda a sua vida financeira, mas a Bíblia diz que num único dia ele perde todos os seus filhos. Quão terrível é a dor de alguém que perde os seus filhos. Quão terrível deve ser a dor de um pai e de uma mãe
que quando vem, simplesmente perde aquilo que seria a prole, a herança, o legado, aquilo que seria a continuidade na vida de Jó, foi tirado da vida dele num único dia. Hoje, eu não sei se você já teve alguma perda desse nível, como a de Jó, de perder um ente querido, mas eu sei que as famílias estão problemáticas, eu sei que se perdeu muitas coisas. Quando você olha, essa morte não é apenas uma morte física familiar, mas ela pode ser uma morte de amor, a morte do respeito, a morte da comunhão, a morte do carinho, a morte de tantas coisas. A morte do relacionamento, aonde está um para cada lado, o pai e a mãe para um lado, filhos para o outro, e você fala, meu Deus, o problema que eu estou vivendo hoje, pastor, é exatamente esse. Enquanto eu estou aqui na igreja, orando, buscando, enquanto eu estou clamando, os meus filhos estão completamente perdidos. Eu tenho um filho que mora não sei aonde, que faz não sei o quê, o meu outro filho, a minha outra filha está perdido, não sei fazendo o quê, e eu estou aqui, pastor, clamando, porque em algum momento da minha vida, eu perdi a linha com meus filhos. Jó, muito mais do que isso, Jó perde de maneira literal os seus filhos. Você imagina uma casa com no mínimo 10 filhos, com mais 10 noras aí, genros, você imagina ali netos, e de repente ele fica sozinho. Quer dizer, além de perder todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, ele já não tem mais ninguém. E você sabe que quando a coisa aperta na vida do ser humano, poucas pessoas estarão ao nosso lado, e provavelmente será a família, verdade ou não? E agora ele olha e ele não tem basicamente nada, e a grande pergunta que não quer calar é: como está a tua família? Como está o teu lar? Como está a tua casa? Será que você nessa noite não tem um problema familiar? Será que você não tem problemas com teus filhos? Será que você não tem um problema dentro daquilo que você tanto lutou, aquilo que você tanto fez? Hoje você vê que é um castelo de areia que foi completamente destruído. A Bíblia diz que Jó, ele enfrenta o problema de perder seus filhos, de se sentir sozinho, só ele e a sua esposa. Jó amava tanto os seus filhos, presta atenção, que a Bíblia descreve que Jó constantemente ofertava, fazia pactos, entregava as coisas para Deus, dizendo: olha, vou sacrificar, porque vai que um filho meu pecou, vai que um filho meu errou. Jó amava tanto a sua casa, que ele sendo pai, pegava o seu recurso, sacrificava, dizendo: olha, se um filho meu errou, que Deus olhe para a minha oferta, que Ele olhe para a minha entrega, que Ele olhe para o meu pacto, mas Deus não puna os meus filhos. E a história diz que Jó perde todos eles. Quem sabe você está com problema familiar, com problemas com teu filho, com a tua filha, ou sei lá com quem dentro da tua casa. E você diz: pastor, olha, é um grande problema, é um negócio que eu não vejo uma luz no fim do túnel. Deus pode resolver esse problema. Se você hoje abrir o teu coração, e você entender de fato que o Espírito Santo quer ministrar na tua vida, você verá que não há problemas que são impossíveis para Ele. Ele pode fazer algo por você. A Bíblia diz que Jó viveu o terceiro problema. O primeiro era a sua vida financeira, o segundo foi a morte de todos os seus filhos. A Bíblia diz que Jó teve um problema na sua saúde. Até então Jó gozava de boa saúde durante toda a sua vida. Ele era um senhor que tinha força, garra, o seu corpo era um corpo viril. Mas quando as coisas começam a dar errado, parece que tudo dá errado. Jó capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, diz o seguinte, Jó 2, 7 e 8, aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola do pé, Jesus, até o alto da sua cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. Jó ficou numa situação tão deplorável, que quem sabe você nunca vai chegar perto de uma situação como essa.
A Bíblia descreve que da planta dos pés até o alto da sua cabeça, todo o seu corpo era feridas. E aí você olha, uau, o que mais pode dar errado na vida do ser humano? E aí você faz um adendo, abre um parênteses nessa palavra, e você está vendo que até o momento Jó não abre a boca para reclamar de nada. Sabe qual é o grande problema? Muitas vezes acontece algo pequeno para você, e você já pensa que é o fim do mundo, você já pensa que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você, que Deus não existe, que Ele não está contigo, que a Bíblia é uma mentira, que a fé não é poderosa, que você fala, meu Deus. E aí você lendo a história de Jó, você fala, uau, como esse homem chega numa situação dessa, perde todo o seu dinheiro, todos os seus 10 filhos morrem, além disso não faltava mais nada, era só o corpo dele ficar cheio de ferida, e é exatamente isso que acontece. Mais para frente a Bíblia fala, Jó capítulo 19, versículo 20, o texto diz o seguinte, olha o relato de Jó, ele diz, eu virei pele e osso, mal consigo ir vivendo. Numa outra versão da Bíblia diz, eu não passo de pele e osso, escapei só com a pele dos meus dentes. Eu não sei se você está aqui, numa situação onde você está vivendo uma enfermidade na tua vida, eu não sei se você está com um problema sério ou um problema simples. Às vezes alguém só tem uma pequena dor de cabeça, outros estão vivendo e sofrendo diariamente de enxaqueca. Eu não sei se você tem uma leve gripe, ou se você tem problema de respiração, eu não sei se você tem uma dor no teu corpo, ou se o teu corpo está tomado de metástase, e eu não sei como é que está de fato a tua vida. Quem sabe, nessa noite você veio aqui e você não tem nem ideia, mas há uma enfermidade oculta dentro do teu corpo, te destruindo, te comendo lentamente. Mas a boa notícia é que Deus pode resolver o teu problema de saúde. A Bíblia diz em Isaías 53, que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e Ele carregou na cruz do Calvário. Há uma saída para o teu problema na tua saúde, há uma saída para a enfermidade que quem sabe você está vivendo até o dia de hoje. Eu não sei se o grande milagre da tua vida é justamente esse, de você ter o teu corpo completamente sarado, mas a Bíblia diz que Naamã, quando ele mergulha, e eu ministrei sobre isso esses dias, quando ele mergulha, o poder de Deus entra na vida dele e restaura a sua pele como a pele de um bebê. Há uma palavra profética para você, não existe enfermidade que resista o sangue de Jesus na tua vida, não existe enfermidade que resista o poder de Deus invadindo a tua vida, os teus ossos, o teu sangue, o teu corpo, não existe. Deus pode resolver o teu problema, em nome de Jesus. A Bíblia declara que Jó teve problemas financeiros, seus filhos morrem, ele é coberto de feridas. E aí você diz, bom, tá bom, já vimos que esse cara se lascou pra caramba. Não, a Bíblia fala que ele teve problema conjugal, porque existem pessoas que têm problemas conjugais. Quem sabe você veio hoje aqui, e você está de cara com o teu marido, e o teu marido está de cara com você. Quem sabe você faz um tempão que vocês não dormem juntos. Quem sabe você veio na frente, ele veio atrás, porque é muito fácil você identificar um casal brigado. Sabia disso ou não? Eu vou falar para você, eu não preciso nem orar. É só ver a mulher na frente e o homem lá atrás, então brigado. Você vê o homem na frente e a mulher atrás, então brigado. Aí você vê os dois, né? Cara fechada, então brigadas. Não fale para a pessoa que está do teu lado, mas quem sabe, você está com um problema conjugal. Quem sabe o teu casamento não está legal. Quem sabe o teu casamento já foi. O que era algo lindo no início, mas agora entrou no drama, né? No suspense do filme da tua vida. E quem sabe o amor, ele já não é mais aquele amor de antigamente. Quem sabe o amor já não é mais o amor de antigamente. Quem sabe você suporta a pessoa. Calma, que o filme não acabou. Ei, o filme não terminou.
A Bíblia diz, Jó capítulo 19, versículo 17, que Jó entra com um problema conjugal. Só que era um problema de mau hálito, tá? Fica tranquilo. Diz o seguinte: o meu hálito é repugnante à minha esposa, causo nojo aos meus próprios irmãos. Na minha versão da Bíblia diz: a minha situação é tão deplorável, que a minha mulher acha repugnante o meu próprio hálito. Se você estudar um pouquinho a fundo a história de Jó, você vai ver que a mulher dele zomba dele, você vai ver que a mulher dele pede para ele abandonar a Deus, e sabe, verdadeiramente eu não julgo a mulher de Jó. Eles perderam todo o dinheiro que eles tinham, eles perderam os 10 filhos que eles tinham, ele está completamente cheio de ferida, e de repente ela olha para o lado, e tudo que ela vê, aquilo que era um sonho se transforma num caos, problema atrás de problema, e mais problema, e mais problema, e para completar, diz a Bíblia que Jó tem um problema conjugal, a esposa acha ele repugnante, ou seja, se ele fala, ela acha que é repugnante, ele está ali, tudo dá errado para Jó, mas a Bíblia fala que Jó sabe que Deus é poderoso para fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. A Bíblia diz que a mulher de Jó tenta afastar ele de Deus. Quantas vezes com nossas palavras, quem sabe em alguns momentos, a melhor coisa era ficarmos em silêncio? Jó não tinha problemas demais? Óbvio que sim. Aquela que era para ser ajudadora dele, na verdade não estava ajudando em nada. E aqui você descobre algo bem interessante. Sempre haverá alguém, seja o homem ou a mulher, que vai ter que entender o processo de Deus na vida do outro. A Bíblia não fala que Deus estava provando a mulher de Jó, mas Deus estava provando Jó. Eu não sei aí, se o homem que está sentado do teu lado, Deus não está provando ele. Eu não sei, homem, se você está sentado do lado de uma mulher, que Deus está provando ela. Mas eu creio que algo pode acontecer, e Deus pode ajustar qualquer situação, porque a promessa de Deus é resolver todos os nossos problemas. A Bíblia diz que Jó tem problemas conjugais. Aí você fala, tudo certo, esse cara aí está mais lascado que arroz de terceira. Vai mais, a Bíblia diz o seguinte, que Jó também teve problema com seus amigos. Jó, por ser um homem muito rico, tinha muitos amigos, mas quando um problema aparece, começa a aparecer outros e outros e outros e outros, e parece que a história de Jó é uma história complicada. Em determinado momento ele coloca a mão e diz, onde é que estão todos meus amigos? Perdi todo o meu dinheiro, perdi todos os meus filhos, perdi a minha saúde, perdi a minha esposa, agora eu perdi também todos os meus amigos. E aí você descobre que os amigos que ele pensava que tinham, eram os amigos que zombavam dele, zoavam dele, são os amigos que traíram ele. E eu não sei se você está aqui magoado com alguém que fez algo, quem sabe, parecido com você. Mas eu sei que quando você anda pelo caminho de Deus, poucos amigos aparecerão ou permanecerão na tua vida. Verdade ou não? Quantos amigos você teve que abrir mão? Quantos amigos você teve que deixar, abandonar? Que eram pessoas que eram teus irmãos, que você falava, meu Deus, isso aqui é minha família. E de repente, quando você entra num problema, essas pessoas simplesmente desaparecem. Deixa eu dizer algo para você. Quando a coisa ficar complicada para o teu lado, quando as coisas, de fato, comprimirem a tua vida, e os problemas, quem sabe, tentarem te engolir, é os de verdade que irão permanecer ao teu lado. Porque os de mentira não conseguem ver um homem, quem sabe, de Deus, uma mulher de Deus sendo provado. As pessoas podem dizer, ele pecou, ele é do diabo, e na verdade não tem nada a ver com isso.
Quem sabe o teu problema conjugal, familiar, financeiro, quem sabe o teu problema de saúde, para as pessoas esse cara está tudo errado, e na verdade você não está errado, você está caminhando rumo ao propósito de Deus para a tua vida. A história que Deus desenhou para você, eu não sei como é que é, eu só sei que é cheio de emoções, e infelizmente haverá muitos problemas, mas Deus é poderoso para solucionar cada um deles. Ele é poderoso. Jó capítulo 16, versículo 20. Jó 16, 20, o escritor diz o seguinte: o meu intercessor é meu amigo, quando diante de mim, diante de Deus, correm lágrimas dos meus olhos. Na minha versão, que é uma versão mais original, essa é a nova versão internacional, por isso que está escrito NVI, só fazendo um adendo aqui. A Bíblia é a mesma, porém linguagens diferentes, modernas, tal. Aí, nova tradução, linguagem de hoje, diz: os meus amigos zombam de mim. Ou seja, está tudo dando errado e ainda eu tenho amigo para ficar zombando de mim. E eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. Porque quando todo mundo te abandona, quando tua mulher, filhos e tudo dá errado, você diz: bom, eu tenho algum amigo vai me estender a mão. E a Bíblia diz que Jó, ele perde todo mundo. Não o suficiente, a Bíblia diz que Jó também vive o desprezo social. Eu estou te dando o resumo da história desse homem, para você olhar para o teu problema e você dizer: o meu problema não é nada, meu problema não é nada, eu não tenho problema, problema é isso daqui. O que eu estou falando para você de maneira resumida no 2x, é isso daqui. Os amigos zombam dele. A Bíblia vai além e diz que ele tem um desprezo social. Ou seja, além de tudo que eu tenho vivido, tem dado errado, problemas e problemas. Agora todo mundo olha para mim e vê como eu sou um fracassado, e vê como a minha vida é uma porcaria, e vê como a minha vida é uma vida ruim, e vê como a minha vida é cheia de problemas. Porque não basta eu saber que já está complicado, não basta a minha família saber que está complicado, agora todo mundo sabe que está complicado. Jó capítulo 31, versículo 34, diz o seguinte: nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer, não fiquei dentro de casa calado com receio de que zombassem de mim. Numa outra versão, é que a minha versão é a mais antiga de todas, a mais próxima do original. Diz: mantive-me calado e não saí de casa por medo da multidão ou desprezo do povo. Aí, Jó se mantém calado dentro de casa com medo do desprezo do povo, da multidão. Jó era um prisioneiro dentro dele mesmo. Como é que eu vou sair de casa? Não tenho recurso financeiro, sou pobre, lascado, estou devendo. 0 multiplicado por não sei quanto negativo. Como é que eu vou sair de casa? Perdi todos os filhos, todo mundo vai olhar para mim com pena. Como é que eu vou sair de casa? Estou todo cheio de ferida. Como é que eu vou sair de casa? Estou com um problema na minha família, conjugal, minha mulher me abandonou. Ela queria que eu abandonasse Deus. Como que eu vou sair de casa se os meus amigos dão risada de mim? E a Bíblia diz que Jó simplesmente vive todos os problemas que um ser humano pode imaginar. E ele termina com o último problema, que para mim é o pior de todos. Deus fica em silêncio na vida dele. Você sabe quão terrível é quando você perde tudo e você está cheio de problema, e você busca em Deus uma resposta e Deus fica em silêncio, e Deus não fala nada, e você vem à igreja e você não tem resposta, e você vai para a sala de oração e você não tem resposta, e você vai para seminário e não tem resposta, e você vai em célula e não tem resposta, tu vai e tu faz tudo, e Deus não fala contigo. Jó viveu exatamente isso. O mais cruel para mim foi que Deus ficou em silêncio.
e não falava com Jó. Abraão fica 13 anos tentando ouvir Deus, e Deus não fala nada para Abraão. 13 anos Deus fica em silêncio. Quem sabe você vem aqui há muito tempo e Deus não te dá respostas. Deus não fala contigo. Jó viveu exatamente isso. Agora, o grande erro no meio dessa multidão de problemas é, quem sabe, você achar que por meio das tuas forças alguns problemas serão resolvidos na tua vida, e a grande verdade é que eles não serão resolvidos. Se fosse por meio das nossas próprias forças, sempre o mais forte venceria. Se fosse pelo nosso intelecto, o mais inteligente venceria. Se fosse pelo mais capacitado, o mais capacitado venceria. E você vai ver que problemas, na grande maioria das vezes, eles não se resolvem pela nossa força, pelo nosso intelecto, pelas nossas emoções. Porque a maioria dos problemas, escute o que eu vou te falar, e vou falar bem devagar, a maioria dos nossos problemas são problemas espirituais. Não tenho tempo para entrar nisso. Mas a maioria dos nossos problemas são problemas espirituais. Quanto mais você tentar resolver na força do teu braço, escute, mais problema você vai ter. Jó ficou quietinho, em silêncio, problema após problema, porque Jó sabia, não é porque eu posso, não é porque eu tenho dom, talento, não é porque eu tenho qualificação. Jó, ele descobre o único caminho que traz a resposta para todos os problemas. Vou convidar a Eric, vem cá, você, por favor. Já vou encerrar. Me parece, Eric, que você está malhando. Verdade ou não? Mas... Já malhei. Já malhou. Teu bíceps é mais ou menos forte. É mais forte do que o meu. Bota aí do lado aí. Não, esse aqui. É mais ou menos o dobro. Eu tenho um desafio para você, Eric, vem cá. Você é maior do que eu? Eu acho que você tem bastante força. Se você desse um soco em alguém, possivelmente você derrubaria a pessoa, dependendo de onde pegasse, e dependendo da força que você aplicasse no indivíduo. Certo. Digamos que você me desse um soco, você vai me dar um soco, mas deixa eu preparar ele emocionalmente, porque senão eu posso ter um problema aqui. Você vai me dar um soco. Você vai regular a tua força nos 40%, 50%, tá? Eu não quero que você faça isso daqui, porque senão o pessoal vai achar que a gente combinou. Mas eu também não quero ir para o hospital depois daqui. Lembre-se que é uma encenação real. Tá ok. Encenação real. Tá ok. Você posiciona aí, você prepara, não sei se tu quer se alongar. 50%, lembra? Você vai dar um soco aqui, ó, no meu braço. Lembre-se, não pode ser um soquinho, mas também não vai me quebrar. Está claro isso? Amém. Promete diante de Deus e dessas... Sim, senhor. Então vai, calma. Não, dá com a direita. 50% da tua força. Pode dar. Calma, estão preparados? Estão gravando isso? Que depois eu posso usar. Tá, mas não precisa pegar tanto impulso. Vem mais para cá que eu estou com medo. Você está indo muito para trás, eu estou ficando com medo. Vai. Tá, aí foi uns... Meu Deus. Não, foi uns 30. Calma. Tem que soltar o meu músculo lá em norte, você prepara. Vai. Um pouquinho mais forte, bota assim uns 5% mais forte. Oh. 3 meses de disciplina. Não, estou brincando. Ai, Jesus. Agora meu braço está aqui, está mole. Ok, vem cá. Vai me devolver? Não vou te devolver, mas eu quero fazer um desafio que você use 100% da tua força. Topa? 100% você vai usar da tua força. Pode ser? Pode. Eu vou chamar outro. Não, estou brincando. Você prepara.
Você prepara aí para você dar o soco. Só que agora, Eric, você não vai dar um soco no meu braço. Você vai me dar um soco bem no meu joelho, com toda a tua força. Hã? Você acha que vai acontecer algo com a tua mão ou com o meu joelho? Não, vem cá. Vai acontecer algo com a tua mão ou com o meu joelho? Vai acontecer algo com a minha mão. O que vai acontecer? Vai ter uma distorção, vai... Pode quebrar? Pode quebrar um dedo, alguma coisa assim. Deixa eu falar algo para você. Não existe braço forte que resista a um joelho dobrado. Não existe braço forte que existe um joelho dobrado. Obrigado. Deixa eu dizer algo para você. Jó capítulo 42, versículo 10. Como Jó resolveu todos os problemas da sua vida? Depois que Jó acabou de o quê? Depois que Jó acabou do quê? Orar por quem? Calma, estamos falando em línguas. Depois que Jó acabou de orar por quem? Quantos amigos? Quantos? Diz a Bíblia, o Senhor fez com que Jó, que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo o quanto ele tinha antes. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você do fundo do meu coração. Deus mudou a história de Jó. Deus resolveu o problema de Jó. Presta atenção no segredo, não sou eu, não estou inventando a roda, eu não estou fazendo nada fora do que está escrito na Bíblia. Como Jó resolve todos os problemas financeiros, como Jó resolve o problema da perda de 10 filhos, problema de saúde, problema conjugal, problema social, problema com os amigos, problema de Deus ficar em silêncio com ele. Sabe como que Jó resolve? Não pela força do braço, mas com o joelho dobrado. E diz a Bíblia, depois que Jó orou por 3 amigos, Deus mudou a história de Jó e devolveu a ele o dobro de tudo quanto antes ele tinha. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: você quer resolver todos os teus problemas? Joelho dobrado é mais poderoso que braço forte. Diga: joelho dobrado é mais poderoso que capacidade intelectual. Joelho dobrado é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Agora, presta atenção nisso daqui. Escute. Jó não orou por ele. Esse que é o grande segredo do negócio. Escute o que eu vou te falar. O grande segredo é Deus, os meus problemas, Deus, a minha família, Deus, as minhas finanças, Deus, a minha saúde, Deus, os meus amigos. Não é sobre você. Jó entendeu algo. Se eu oro por alguém, a grande resposta vem na minha vida. Mas eu estou cheio de problema, pastor, mas é justamente isso. Pastor, é eu que preciso de oração. Mas quando você ora por alguém, eu não sei porquê, não sei como, eu não sei de que maneira, não tenho a mínima ideia, também não quero nem saber, eu só quero saber que funciona. Quando eu oro por alguém, Deus começa a resolver os meus problemas. Sabe por quê? Porque o maior problema não é aquele que você está vivendo. O maior problema é aquela pessoa que nunca ouviu sobre Deus, nunca conheceu sobre Deus, nunca entregou sua vida para Ele. O maior problema não é sobre aquilo que você está vivendo hoje na terra. O maior problema é pessoas que estão morrendo e vão viver a eternidade inteira longe de Deus. Tu acha que Deus não está olhando a tua vida? Tu acha que Deus não sabe dos teus problemas? Ele sabe. Diz a Bíblia que Jó ora por 3 pessoas. E quando ele ora, diz a Bíblia exatamente isso. Depois que Jó orou pelos seus amigos, Deus devolveu em dobro. Fez ele o homem mais rico novamente. Devolveu em dobro tudo quanto antes ele tinha. Joelho dobrado é mais poderoso do que braços fortes. Eu quero deixar um desafio para você. Pega o teu celular aí, rapidinho, pega o teu celular.
E está proibido de fazer meme de eu apanhando aqui, tá? De soco no meu braço aqui que está doendo. Ó, pegue teu celular, bloco de notas. Ou aí no WhatsApp teu mesmo. 30 segundos para você pensar no nome de 3 amigos que não vêm na igreja. Pessoas que, quem sabe, você olha e diz, mas pastor, ele não tem problema. Eu sei que ele não tem problema. Quem tem problema somos nós, eu e você. Mas para resolver os nossos problemas hoje, diante de Deus, nós vamos escolher 3 pessoas para nós orar. Você pegou aí? Está colocando o nome aí? Quem não colocar o nome, eu vou fazer uma oração dizendo, Deus, deixa no problema mais um tempo, porque ele não entendeu nada da palavra. Deixa esse cara aí mais uns 10 anos, 5 anos, 3 anos, até ele entender a palavra. Colocou aí de verdade? Colocou? Amém? 3 amigos teus. 3. Você coloque de pé, eu quero fazer a nossa oração, por essa causa eu dobro os meus joelhos. Hoje nós vamos orar por 3 pessoas. Primeiro, você vai orar por 3 pessoas, e a oração tua é dizer, Deus, eu tenho problema, mas ele tem mais problema do que eu, Senhor. Senhor, não estou orando por mim, eu estou orando por esse amigo em especial, o nome dele é tal. Senhor, encontre ele lá, Pai. Se ele está com problema financeiro, abençoe ele financeiramente. Se ele está com problema de saúde, Senhor, cura ele. Senhor, se ele está com problema no casamento, Senhor, restaura o casamento dele. Senhor, se ele está com problema na família, social, eu não sei, se Deus nunca falou com ele, Senhor, fala, a tua oração vai ser exatamente essa, amém? Dobre o seu joelho aonde você está, vamos fazer essa oração, por alguns minutos em especial. Nós não vamos orar por nós hoje, é 3 amigos que nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, aquele Pai querido Deus que nos conhece antes de nós nascermos, Pai, o Senhor já nos chamou pelo nome, o Senhor já sabia, Pai, quem nós seríamos, o Senhor tem um propósito com cada um de nós, mas nessa noite, Espírito Santo, a causa que faz eu dobrar os meus joelhos, Pai, não é minha, não é nossa em especial, Pai, é por cada um desses amigos que nós temos, Pai. Nós temos problemas que queremos que o Senhor resolva, Senhor, mas nessa noite, nós queremos que o Senhor, Pai querido Deus, antes de intervir na nossa vida, Pai, venha intervir na vida dele, Senhor, abençoa-o de tal maneira, Pai, que ele possa saber que foi a mão de Deus. Prepara o caminho, Senhor, prepara o caminho poderoso, prepara o caminho glorioso, Pai, para que o Senhor entre, Pai querido Deus, no casamento destruído, Pai, que o Senhor entre na vida financeira que está com problema, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha curar, venha restaurar, Pai, venha purificar, Pai querido Deus, a saúde desse meu amigo, dessa minha amiga, aquilo, Pai querido Deus, que ela tanto sofre, e eu sei, Senhor, nessa noite a nossa oração é, vem Espírito Santo e intervenha, a causa pelo qual nós dobramos o nosso joelho, Pai, é para que o Senhor faça um milagre, Pai, na vida dele, que o Senhor venha restaurar, Pai, a honra, venha restaurar, Pai querido Deus, a boa índole, o nome que quem sabe está sujo dentro da sociedade, que o Senhor venha e fale com ele grandiosamente, poderosamente, Espírito Santo, nessa noite, que o milagre de Deus aconteça, o nome, Pai querido Deus, desses nossos amigos, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, o meu problema pode esperar, mas a resposta para a vida dele não, Pai, que Jesus venha, Pai, apareça para ele, por meio de um sonho, de uma revelação, por meio de uma experiência, por meio, Pai querido Deus, de uma situação, e nós hoje, Pai querido Deus, tiramos um tempo da nossa vida, para dizer que a nossa vida está nas tuas mãos, Tu és poderoso, em Ti nós confiamos, Pai. O nosso problema, ele é simples, o nosso problema é fácil de ser resolvido, mas a vida do nosso amigo depende de uma intervenção divina, um milagre, Pai querido Deus, que queremos nessa noite, não é para a nossa casa, não é para o nosso lar, não é para aquilo que nós temos, mas é por cada um dos nossos amigos, Senhor. A oração por 3 pessoas, Pai, ela muda a nossa história, o maior beneficiado, Pai,
O maior beneficiado quando oramos por alguém é nós mesmos, Senhor. Venha fazer, Pai, com que nós vivemos a verdadeira prosperidade. Devolve para a nossa vida aquilo que foi tirado em termos financeiros. Eu oro e declaro, Pai, famílias restauradas, sonhos restaurados, lares restaurados. Eu declaro e eu oro, Espírito Santo, dizendo que cada um de nós, Pai, será curado milagrosamente pelo Teu poder e pelo Teu sangue. Eu oro em nome de Jesus e declaro que os nossos amigos, a nossa casa, a nossa família, Deus voltará a falar ao nosso coração, veremos os milagres de Deus, dupla honra, Pai, dupla honra na nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, eu declaro, amém, 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 amém. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu fazer um desafio para você. Escute. Essa palavra de Jó é tão poderosa porque é ela que eu aplico na minha vida. É sempre ela. Porque para mim, eu sei que Deus vai me ajudar. Se eu me importo em fazer o bem para alguém, eu sei que o bem vai vir para mim. Se eu oro por alguém, eu sei que Deus vai resolver os meus problemas. Se eu aconselho, se eu ajudo. Por isso que assim, fazendo um aspas aqui, cada um de vocês que saem da casa de vocês e vão ou para Joaçaba quando for ajudar, vão para Catanduvas ajudar, vão agora em Chapecó ajudar, e nas outras eras que vai ser aberto, o maior beneficiado sempre, sempre, sempre será você. Eu oro para que Deus mude a sorte da tua vida, que o teu trabalho, o teu serviço, por outra pessoa, além daquilo que você poderia estar fazendo para você mesmo, Deus venha te recompensar em dobro e resolver todos os problemas da tua vida. Agora, se eu não fizer isso, depois o Pai vai me chamar a atenção. Você colocou o nome de 3 amigos aí que você vai orar. Eu vou te dar 2 desafios. Você vai orar por eles continuamente. Escolhe uma data, 10 dias, 15 dias, 1 mês orando por eles. 1 ano, eu não sei quanto tempo. Primeiro desafio é esse. Segundo desafio, faça algo para ajudar essa pessoa de verdade. Faça algo para ajudar ela de verdade. Vá na casa dela, leve uma palavra, dê um livro. Faça qualquer coisa para ajudar ela. Aconselhe. Não sei o que você vai fazer, porque às vezes somente esse orar, a pessoa não sabe que você de fato quer fazer algo por ela. E o terceiro e mais importante desafio é: será que você pode convidar essa pessoa para ir na tua célula? Será que você pode convidar essa pessoa para vir um dia aqui? Quem sabe domingo que vem dizer: olha, meu amigo, eu sei que você tem problemas e eu não estou aqui para julgar os teus problemas, porque eu tenho tantos problemas ou até mesmo mais do que você. Mas eu estou orando pela tua vida e eu sei que Deus vai fazer um milagre poderoso. Eu sei que existe um lugar onde Deus dá resposta para a nossa vida. Você recebeu uma resposta de Deus nessa noite? Você recebeu uma direção de Deus nessa noite? E o teu desafio vai ser esse: orar por 1 mês, ou 30 dias, 50, sei lá quanto tempo, mas no mínimo 15 dias por essa pessoa, 30. Faça algo por ela, faça algo por ela. Às vezes essa pessoa está esperando uma resposta de Deus, e você é a resposta de Deus para a vida dela. É você a resposta. Terceiro, convida ela, diga: ó, vem. Você está com um problema, então vem. Vem, porque há um Deus que pode resolver todos os nossos problemas. Coloca a mão no teu coração aí, e repete comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Abençoa, Senhor, as minhas finanças. Abençoa, Senhor, a minha família, os meus filhos. Abençoa, Senhor, a minha saúde. Abençoa, Senhor, os meus amigos. Abençoa, Senhor, a reputação que eu tenho social. Abençoa, Senhor, o meu cônjuge. Abençoa, Senhor,
para que eu esteja sempre atento a ouvir o Senhor, em nome de Jesus. Hoje eu aprendo que joelho dobrado é mais poderoso do que braço forte, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.